Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de história, uma aula especial, uma aula de aprofundamento, em que nós vamos analisar aí melhor a questão da cultura brasileira durante o período da ditadura militar, mais especificamente os anos de 1960, 1970 e 1980. Esse período foi muito importante da história brasileira. Há quem critique, há quem concorde com esse período. Mas o objetivo da nossa aula de hoje é identificar elementos da música popular brasileira durante o período inicial do regime militar brasileiro. Aqui nós temos dois grandes músicos brasileiros, um deles o Chico Buarque de Holanda e o outro o maestro Antônio Carlos Jobim, dois dos grandes ícones da música brasileira nesse período em que nós vamos analisar agora. Mas vamos para os conhecimentos prévios. Você lembra qual o conflito ideológico permeou a segunda metade do século XX? E quais as consequências desse conflito para a política no Brasil? Então eu trago a resposta para vocês. Esse conflito foi a disputa ideológica entre os países chamados socialistas e os países capitalistas. Um grande conflito global na chamada Guerra Fria. Uma guerra que nunca aconteceu. De fato, ela propriamente nunca esquentou. As duas potências, que eram os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro lado, nunca se enfrentaram diretamente. Mas eles se usavam da propaganda, usavam da repressão e usavam aí também de influência em outros países, procurando aí estender ou proteger as suas áreas de domínio, o que trouxe consequências graves para o Brasil. Isso porque, após a Revolução Cubana, no ano de 1959, quando Cuba, uma ilha muito próxima aos Estados Unidos e que sempre esteve muito vinculada à influência política norte-americana, passou por um processo de revolução e se tornou uma república socialista, aliada da União Soviética. Isso aí colocou os Estados Unidos em sinal de alerta sobre a possível ameaça do mesmo ocorrer em outros países da América Latina. Então, no caso, o Brasil e os outros países da América Latina estiveram sobre regimes ditatoriais de natureza militar. Isso aconteceu no Brasil, no Chile, no Uruguai. Essas ditaduras que foram financiadas, inclusive incentivadas pelos Estados Unidos, que tinha medo de perder aí a sua influência sobre a América Latina. Então, para refletir aqui, a Lei de Imprensa de 1967, essa lei aí foi elaborada logo depois da ditadura do golpe civil-militar de 64. Tá? Essa lei ela procurava institucionalizar e regular o controle da liberdade de expressão. Na prática, instituiu a censura e impôs limites a jornalistas e agentes culturais, como músicos também, escritores, tanto de livros como escritores de peças de teatro, roteiristas de cinema, todos eles ficavam submetidos a essa lei, que ela dizia o que podia e o que não podia ser dito. De que maneira ocorreu a resistência a essa lei por parte de músicos em sua busca pelo direito democrático à liberdade de expressão? Então esse é o tema que nós vamos analisar aqui, como houve essa resistência mais especificamente na música. Então, controle dos meios de comunicação. Controlado os meios de comunicação, ficava então institucionalizado o que era e o que não era permitido noticiar nesses meios de comunicação. Assim, nenhuma crítica ao governo estava autorizada a ser divulgada, o que dava uma falsa impressão de estabilidade e de correção em relação ao governo autoritário estabelecido desde 1964. Muitas pessoas, quando lembram desse tempo, dizem o tempo era tão bom, nos jornais não tinha todas essas notícias de corrupção, de crime. Claro que não tinha, não era permitido divulgar, não quer dizer que eles não existissem. Eles apenas não era autorizado você dizer que eles existiam. Mas a criminalidade havia, corrupção havia, só que você tinha uma censura. Você tinha um órgão do governo que ia lá e dizia o que você pode notificar, o que você não pode. E falar mal do governo era absolutamente proibido. Assim dava uma falsa interpretação de que o governo fazia tudo certo, fazia tudo correto. Na música, então, como que isso ocorreu? Bom, desde os estabelecimentos das redes de televisão, uma das grandes atrações foram os festivais de música, em que novos cantores eram apresentados ao público.
Esses eventos eram de grande publicidade e deram destaque a grandes nomes da música brasileira que aí são ouvidos até hoje, como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré, Elis Regina e muitos outros também ficaram famosos através desses festivais. E eles se aproveitavam desses festivais para tentar conseguir burlar a censura e fazer a sua crítica, exercer a sua liberdade de expressão através da sua própria música. Vamos lembrar que nesse período aí de 1960, você vai ter um grande aumento das redes de TV no Brasil, fruto aí da industrialização. A década de 30 e 40 foi a década do rádio. Já a década de 60, ela inaugura um período que a maior parte dos brasileiros agora tem acesso a um aparelho de TV e tem acesso a essa nova forma de comunicação em massa, que é a televisão. Mas vamos para a primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: no contexto da industrialização brasileira, um novo meio de comunicação ganhou muito destaque, a televisão. Qual função ela ganhou na divulgação da cultura brasileira? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, responderam? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, ou seja, o texto de resposta não precisa estar necessariamente igual ao meu, mas alguns elementos você tem que apresentar no texto para a gente poder considerar ele correto. Então eu perguntei para vocês, no contexto da industrialização brasileira, um novo meio de comunicação ganhou muito destaque, a televisão. Qual a função ela ganhou na divulgação da cultura brasileira? Minha sugestão de resposta para vocês está aqui. Como a televisão estava acessível a uma boa parte da população, os festivais musicais se tornaram instrumentos de divulgação de críticas ao governo autoritário estabelecido a partir de 1964, sendo assim de grande importância no questionamento da ordem estabelecida. Havia, sim, uma censura a esses festivais também, a transmissão desses shows. Havia uma censura. Mas a partir do momento que o show começava, ficava muito complicado para o censor, de repente, simplesmente cancelar tudo, porque o show era transmitido ao vivo. E a televisão, ela tem essa característica muito importante, não só de poder ser ao vivo, mas de ser horizontal, transmitir a mesma informação para os lares de milhares de pessoas, milhões de pessoas podendo ver. Então, ali, às vezes, era a chance que você tinha de divulgar alguma ideia que, na gravação, se você fosse gravar e rodar depois, não poderia sair, porque a censura teria mais controle sobre isso. Mas eu trago para vocês aqui uma letra de um grande cantor, que é o Geraldo Vandré, que ficou reconhecido por uma das grandes músicas de crítica à ditadura, que é a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, mas eu trago uma outra música aqui para a gente analisar. Essa música é Requiem para Matraga.
E olha só a letra. Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida a se acabar. Com tanto para se fazer e com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar. E eu trago aqui nossa próxima atividade que eu pergunto, observando a canção do Geraldo Vandré, que interpretação podemos mostrar para o Requiem para a Matraga? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram pensar bem na música, elaborar uma resposta? Minha sugestão aqui da interpretação dessa música Requiem para a Matraga. Podemos perceber uma clara crítica à censura e uma posição de desafio quanto à censura dos meios de comunicação. Veja que ele fala claramente na letra da música, ninguém vai me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Ou seja, ele já está denunciando que há mortes acontecendo nesse regime. Está acontecendo isso. Então demonstra claramente, além de denunciar os porões da ditadura, nos serviços de repressão do governo. Esses serviços que ficaram responsabilizados pela tortura e o desaparecimento de uma população que era crítica ao governo militar. Então nessa música aí, que passou um período na censura e depois foi censurada, você já consegue ver uma crítica aqui aberta ao regime autoritário estabelecido nesse período. Aqui nós temos um outro grande músico da época, que é o Caetano Veloso, que ele foi um músico perseguido pela ditadura militar. Ele, inclusive, teve que se evadir do Brasil, teve que sair por exílio, passou o exílio na França. Caetano Veloso se destacou pela crítica ao governo, através de um movimento chamado de tropicalismo.
adaptando uma música mais contemporânea ao estilo elétrico, fruto de novos instrumentos musicais. Novamente a gente fala aqui da industrialização que estava acontecendo e que permitiu agora instrumentos elétricos para a produção de música. Aqui temos a imagem do Caetano Veloso em um festival no ano de 1967, a participação dele. Isso foi antes dele ter que partir para o exílio fora do país, como muitos outros músicos acabaram tendo que fazer, e pensadores também tiveram que fazer. E aqui tem uma música que é o grande hino do movimento aí do tropicalismo, que é a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Então vamos tentar identificar aqui uma crítica que essa música faz ao governo estabelecido em 64. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaço-naves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot, que era uma atriz muito famosa por sua beleza na época, a Brigitte Bardot. Então o que ele fala aqui na letra dessa música? Pois bem, a letra da música de Caetano Veloso procura demonstrar uma pessoa que não segue o sistema. Ele não se encaixa naquela ordem que está em vigor. Ele não tem os mesmos anseios, os mesmos sonhos, os mesmos desejos que o governo quer que ele tenha. Então aí, caminhando contra o vento é o governo, ele está em oposição, seguindo aí contra a ordem em vigor, em uma situação de rebeldia. Então essa música aí se tornou um grande hino da rebeldia da população, principalmente de jovens, contra esse governo que queria dizer para você que música ouvir, o que pode falar, o que você pode ler. E que assim tirava a nossa liberdade, não só de nos de falarmos, mas também a liberdade de nós termos conhecimento. Outro aqui, grande perseguido pela ditadura militar e um dos maiores especialistas em tentar burlar o regime militar, foi Chico Buarque de Holanda, que foi um dos músicos críticos mais censurados pela ditadura militar. Chico Buarque de Holanda, que compôs várias músicas e também peças de teatros. Sua peça de teatro Calabar, o elogio da traição, chegou a ser proibida pelo general Antônio Bandeira, da Polícia Federal, que inclusive ele não só proibiu a peça de teatro, como ele proibiu que a proibição fosse divulgada. Ele proibiu que a proibição da peça fosse divulgada. Ou seja, você nem sabe o motivo pelo qual a peça de teatro foi divulgada. Mas é óbvio que quando você pensa aqui já no título, Calabar, o elogio da traição. Tá? Essa palavra traição não pegava muito bem para o governo militar. Aqui nós temos um texto do Chico, justamente de uma censura do Chico Buarque de Holanda, em que o autor fala: Deus e Jesus Cristo já não são mais os símbolos em que nós nos apoiávamos quando as aflições da alma e terrena nos apoquetavam. Isto é o que se pode imaginar pelo que o poeta de tão lindas canções traz nessa sua letra, em que joga com os dois, sem o mínimo de respeito. Se é engraçado ou infelicidade para o autor ter nascido no Brasil, segundo o verso da canção, país onde ele vive e encontra esse povo tão generoso que lhe dá o sustento, comprando e tocando seus discos e pagando regiamente nos seus shows, afirmo que ele está nos gozando, ou então estará entre uma ínfima minoria, desde que milhões se orgulham desta terra, onde o progresso aos olhos do mundo é inegável. Esse é o texto usado para censurar a seguinte música do Chico Buarque, tá? Que é a música Partido Alto. E eu trago para vocês o segundo verso aqui, especificamente na nossa última atividade da aula de hoje. Então leia o trecho marcado pela censura sobre a música Partido Alto, de Chico Buarque de Holanda, e identifique a crítica feita pela censura militar à música. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois para mim jogar no mundo tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro, na barriga da miséria nasci brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Vocês têm um tempinho aí para interpretar essa canção e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram ler a música, interpretar direitinho para responder? Minha sugestão de resposta aqui para vocês. A censura proibiu a música devido a ela deixar claro a questão da pobreza no Brasil. Lembra que ele fala ali que na barriga da miséria nasce brasileiro. Em um momento em que o governo procurava propagandear a ideia de avanço, de enriquecimento do povo brasileiro. Lembre-se que o regime militar brasileiro, ele se fortaleceu muito a partir da propaganda do milagre brasileiro, do grande crescimento do Brasil. O Brasil que ganhava a Copa do Mundo, o Brasil que estava construindo Itaipu, o Brasil que estava fazendo grandes obras de progresso e desenvolvimento. E enquanto ele está fazendo isso, vem o Chico Buarque e vem falando dos pobres, da pobreza do Brasil, o que era a imagem que a ditadura não queria que fosse exposta. Mas então, o que nós vimos na aula de hoje? A ação da censura sobre a arte brasileira, especialmente sobre a música. E a música de protesto, e a forma como muitos artistas procuraram driblar a censura através das suas letras e da sua criatividade. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima, pessoal.